Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Juventude pelo SUS. É uma alegria ter vocês aqui com a gente, acompanhando esse espaço de escuta, reflexão e transformação. O Juventude pelo SUS é uma organização que engaja jovens de todo o Brasil na missão de contar as histórias das grandes lideranças da saúde pública, desde profissionais da linha de frente até pesquisadores, gestores públicos e inovadores sociais. Também produzimos relatórios de políticas públicas que traduzem com profundidade e escuta as prioridades da juventude brasileira em saúde. E no episódio de hoje, temos dois convidados muito especiais que eu admiro muito e que representam o que há de mais inovador no campo da gestão pública em saúde. O João Abreu e a Isabel Opice, cofundadores da Impulso Gov. A Impulso é uma organização que tem revolucionado a maneira como municípios e estados usam dados, tecnologia e inteligência analítica para fortalecer o SUS, especialmente na atenção primária. O João e a Isabel uniram experiências no setor público, no terceiro setor, no universo acadêmico, para criar uma organização que é referência em inovação social baseada em evidência. A atuação deles já impactou milhares de pessoas e vários municípios em todo o Brasil, provando que boas decisões, sustentadas por dados e por escuta ativa, podem transformar a realidade do SUS. Aqui no Juventude pelo SUS, nós acreditamos que histórias como a da Impulso precisam ser contadas, porque inspiram uma nova geração a acreditar na força da gestão pública e da tecnologia a serviço de saúde e da justiça social. Então fique aqui com a gente hoje para mergulhar nessa conversa com o João e a Isabel e descobrir como ideias ousadas, aliadas ao compromisso público, podem impulsionar um novo futuro para o SUS. João, Isabel, muito obrigada por terem topado entrar nesse bate-papo. Estou super honrada de receber vocês aqui. E para começar, eu queria fazer uma pergunta para a gente entender um pouco mais sobre a Impulso, antes da gente ir para algumas perguntas pessoais e tudo mais, para que a gente possa conseguir entender um pouco mais como é Impulso mesmo. Então, eu queria saber de vocês, como surgiu a ideia de criar a Impulso Gov? A Isabel pode começar respondendo, se ela se sentir um pouco mais confortável. Mas teve algum momento chave que vocês perceberam que era preciso fundar a Impulso? Eu sei que a Impulso foi fundada no meio da pandemia, começou ali, né, com o site que vocês criaram, que inclusive unia dados para conseguir guiar os municípios, os governadores a tomar decisões durante a pandemia. Então, de onde surgiu assim essa ideia, esse sonho de criar a Impulso? Bom, primeiro, Ana, obrigada pelo convite. A gente está super feliz de estar aqui compartilhando sobre a Impulso, sobre o trabalho que a gente tem feito junto ao SUS. A ideia da Impulso nasceu quando eu e o João estávamos fazendo o mestrado em políticas públicas em Harvard. Muito legal. A gente fazia o mesmo curso e a gente morava juntos também. E a gente estava ali no final do curso, pensando o que fazer na volta para o Brasil, e os dois tinham um desejo comum de ter bastante impacto por meio do governo. Nós dois já tínhamos tido experiências dentro do governo, e a gente acredita profundamente que para ter impacto no Brasil a gente precisa trabalhar com o governo, e a gente também estava bem inspirado pela filantropia com organizações do terceiro setor que a gente conhecia nos Estados Unidos e também algumas referências no Brasil, e a gente achava que naquele momento isso fazia muito sentido, fundar uma ONG. Então, na verdade, a Impulso foi fundada um pouco antes da pandemia, em julho de 2019, que foi exatamente quando a gente se formou. A gente até gosta de contar que a gente voou direto da nossa formatura para Caruaru, para fazer uma visita de campo, que a gente estava começando uma parceria e um projeto. E no início a gente tinha uma atuação um pouco mais ampla, não só em saúde, também em saúde, mas a gente estava explorando áreas que a gente considerava que tinha oportunidade para uma atuação de uma ONG. E foi aí que a gente começou a conhecer mais sobre a saúde e viu que tinha um potencial muito grande, principalmente nessa parte de uso de dados. A gente começou a visitar unidades básicas de saúde, ver que tinha muito registro que era feito, né, quando uma gestante vai fazer um pré-natal, mas que depois
isso não era usado se daqui a um mês essa gestante não voltasse. E ao longo de 2019 a gente foi amadurecendo essa ideia. E aí, em março de 2020, todo mundo sabe o que aconteceu. A pandemia começou. A gente era bem pequeno ainda, tinham 5 pessoas atuando na organização. E foi um momento, uma virada de chave que a gente abriu mão dos outros projetos que a gente estava atuando em outras áreas e decidiu ali focar só em saúde, naquele momento só ao apoio aos municípios e a estados também no combate à pandemia. E foi assim que tudo começou e que a gente começou esse trabalho de uso de dados e tecnologia dentro do SUS. Legal, legal. João, e você? De onde veio essa sua paixão? Assim, isso é muito legal. Na verdade, vocês consideram que um dos fatores que levou vocês já tinham analisado os dados e já tinham visto um pouquinho mais sobre como os dados seriam úteis no sistema público de saúde, né? Mas vocês acham que a pandemia foi o que jogou mais vocês nesse mundo, assim? Deu aquele empurrãozinho para realmente entrar no mundo da saúde? Boa. Bom, primeiro eu queria começar agradecendo também pela oportunidade, é super legal estar aqui. Obrigado pelo convite, Ana. Diria que a pandemia, ela basicamente foi um desastre, né, e uma coisa muito, muito sofrida para o Brasil e para o mundo. Para Impulso, a gente já estava se convencendo de que a gente deveria trabalhar só com saúde antes de começar a pandemia, como a Bel colocou ali. Então, nos 9 primeiros meses da organização, a gente trabalhava com várias temáticas diferentes, sempre dentro do governo, sempre no nível municipal, mas não só com saúde. E aí a gente começou a olhar com muito carinho para o SUS, em especial para a atenção primária. E a pandemia, o que eu diria que ela fez foi acelerar o nosso aprendizado, né? Então, a gente precisou muito rapidamente mergulhar nesse universo que é bastante complexo e bastante inspirador também do Sistema Único de Saúde, uma construção aí brasileira que dá orgulho para o mundo, não só aqui para nós. E eu diria que a gente precisou, né, pela força da necessidade, aprender anos em questão de semanas e poucos meses ali, porque era uma questão de emergência sanitária, então não dava muito para esperar, para agir. Então eu diria que isso certamente aconteceu, sim. Legal. Legal. E indo um pouco mais agora pro backstage, assim, da Impulso, assim. Quando vocês estavam ainda lá no mestrado de vocês, onde vocês conheceram, que a Isabel, inclusive, comentou. Super legal, inclusive. João, a sua formação em economia pela USP, mestrado em administração pública, em políticas públicas, né, lá em Harvard, proporcionaram uma base sólida para a atuação no setor público. Tanto que vocês, inclusive, começaram a sonhar em criar algo ainda no mestrado, né? Mas como é que essas experiências, o que você estudou lá, o que você viu lá, inclusive as organizações filantrópicas que a Isabel comentou, né, influenciaram a sua visão sobre essa integração de dados, tecnologia e saúde pública, gestão pública de saúde? Boa. Tem uma reflexão que sempre fazem e perguntam pra gente, que é assim, quem de vocês é médico, né? Porque a gente trabalha numa organização de saúde pública e nenhuma coisa é médico. Eu acho que isso certamente traz alguns desafios em alguns momentos, mas eu acho que também é o que permite que a gente tenha um olhar diferente de vários dos profissionais de saúde que já estão trabalhando no sistema, porque não é essa a nossa formação, né? Então a gente não sabe o que fazer com uma pessoa específica que precisa de um cuidado de saúde. Por isso, a gente é forçado a pensar o quê? Pensar no sistema, pensar na parte de gestão e quais são as mudanças no sistema que podem fazer o SUS funcionar melhor e cada profissional de saúde ter mais condição de fazer o seu trabalho de uma maneira cada vez mais eficiente, né, e que no fim salve vidas. E esse olhar de economista faz a gente ficar muito interessado, por exemplo, quando a gente vê a quantidade de dados que o SUS coleta de altíssima qualidade, sim, no Brasil inteiro, uma coisa que também não tem precedente no mundo, e olhar para isso e falar, pô, dá para fazer mais com isso. A gente não está usando esses dados na sua potência máxima, que é a coisa de economista, né? De olhar para dados e ficar pensando o que daria para fazer com eles, que a gente não fez ainda, sempre com o mesmo objetivo do SUS, né? O objetivo ali de salvar vidas e de garantir que ninguém fique para trás, ninguém deixe de ter saúde de qualidade por não poder pagar por ela, mas como que o sistema existente, os dados existentes, os profissionais de saúde existentes, né, todo o RH do sistema possa funcionar em prol aí do cidadão e da cidadã brasileira. Incrível. Incrível, de verdade.
Isabel, você também teve uma trajetória bem marcante, assim, né? Tanto fez esse mestrado também em políticas públicas, mas já teve experiências no setor público, organizações de terceiro setor. E como é que essas vivências moldaram também a sua perspectiva sobre a colaboração entre diferentes setores para promover melhorias na saúde pública, assim? Toda essa colaboração que, inclusive, a Impulso promove, né? Para que a gente consiga melhorar o sistema público de saúde no Brasil. Teve algum episódio ou algum aprendizado pessoal, assim, que foi transformador na sua jornada, que você virou e falou assim, caramba, é isso, sabe? Legal. A experiência de trabalhar no governo, para mim, foi bem transformadora, porque eu trabalhei no governo do estado de São Paulo e eu lembro a primeira vez que eu entrei na Secretaria de Educação e entendi o tamanho daquela estrutura, né? Acho que são, enfim, 3.000 escolas, milhões de alunos, é uma estrutura muito grande e você vê que as pessoas que estão lá têm desafios muito complexos e muitas vezes não têm as ferramentas para resolver esses desafios. Então, esse momento para mim foi muito marcante no sentido de entender que existem muitas melhorias latentes para serem feitas dentro do governo e que o impacto está dentro do governo, né? Então, que o caminho que eu acredito é alavancar esses recursos que já existem. Por exemplo, os dados que a gente usa, a gente não coleta nenhum dado com uma ferramenta da Impulso. A gente usa dados que os profissionais de saúde já estão coletando em fluxos de trabalhos que eles já têm, e a gente está sempre buscando alavancar esse profissional, esse fluxo de trabalho, esses dados que já existem. Então, esse aprendizado de que o governo tem muitos desafios, tem pessoas ali muito boas, tem uma infraestrutura que já existe, e do outro lado o terceiro setor, né, com uma capacidade de inovação e de atuar de formas mais ágeis do que o governo. Quando você junta isso, é muito o que a gente tem no coração da Impulso, né? A gente ter produtos que estão alavancando os profissionais, alavancando o governo e que são desenvolvidos da melhor maneira possível, com mais agilidade, com uma expertise como se fosse de uma startup mesmo, que a gente consegue fazer isso sendo uma organização do terceiro setor. Legal. E uma coisa muito interessante é que antes de fundar a Impulso e tudo mais, vocês dois trabalharam assim no governo de certa forma, né? Inclusive, o João, antes de ir ao mestrado, trabalhou na Prefeitura de São Paulo. João, conta um pouquinho mais sobre isso também. Como é que foi essa sua experiência? Fazendo um estágio lá e tudo mais, antes de ir para o mestrado? Boa. Eu diria que essa experiência foi bem definidora, assim, para conforto de trabalhar com o governo. Mais até do que fazer administração pública, mais até do que o mestrado, foi estar do lado de dentro, né? Assim como a Bel esteve também, mas no governo do estado, eu estava ali na prefeitura. E aí duas coisas acontecem, assim, né? Primeiro você vê o tanto de desafio que tem, então realmente é difícil. Você está falando no caso de São Paulo, né, de uma cidade com mais de 10 milhões de pessoas e uma administração toda voltada para os serviços públicos desse município, mas ao mesmo tempo, a segunda coisa que eu acho mais legal é que você corre o risco de ficar apaixonado por isso, né? E foi o que aconteceu comigo. Então, assim, eu sou de São Paulo, nascido e criado na capital, então tinha ainda esse fator adicional de estar trabalhando na cidade onde eu nasci, na cidade onde eu cresci. Incrível. E as discussões, os bairros citados, né? Tudo aquilo que você nasceu lá. Então, o meu chefe nessa época falava que quando o mosquitinho do setor público te pica, ele nunca mais sai, é uma doença incurável. E eu acho muito boa essa analogia. Claro que a gente hoje trabalha no terceiro setor, mas é com o governo, né? Não à toa a gente chamou SUGOV, porque a atuação é estritamente junto com o SUS, junto com o setor público. E isso, eu acho que o mais legal disso é que tira o seu medo de trabalhar com o governo. Assim. Até hoje, quanto mais a gente foca, né, em saúde, a gente conversa muito com gente do setor privado de saúde, que é curioso, querem saber mais, e aí sempre tem aquele comentário, né, em algum momento da conversa, que é, nossa, mas trabalhar com o governo, né, que difícil, tem confusão, é lento e não sei o que mais. E eu acho que essa percepção natural de quem vê tudo pelo jornal ali em relação ao governo, ela muda bastante quando você está dentro, porque você vê que, primeiro,
9 de cada 10 pessoas está ali dando o seu melhor para realmente entregar serviços melhores para a população e não para qualquer finalidade. Tem aquele 1 de 10 ali que está por outros motivos, talvez até menos do que isso, mas são eles que saem no jornal. A gente fica com uma sensação muito negativa, né, da gestão pública, que não é verdade quando você está lá dentro. E a outra é as oportunidades, né? Eu costumo dizer que, assim, muito provavelmente, se você está trabalhando no governo, talvez também 9 de 10 coisas que você vai se envolver, possivelmente não vai dar certo. Ela não vai para frente, vai parar em algum tribunal de contas, vai parar na licitação, vai ser um projeto que, enfim, não foi bem desenhado, alguma coisa assim. Mas esses 10% que vai dar certo, ele vai mudar a vida de tanta gente que tem muita pouca coisa que você poderia fazer com o seu tempo, né, com a sua carreira, com as nossas 8 horas por dia aí de trabalho, pelo menos, que teria um impacto desse tamanho. Então, vale muito a pena, requer bastante resiliência, certamente, e lidar com frustrações, mas se você focar no quando o negócio deslancha, fica muito legal. E eu acho que se eu não tivesse passado pela prefeitura, não teria esse conforto que eu e a Bel tivemos de falar, beleza, vamos criar um negócio que trabalha com o governo, assim, que ele não funciona sem o governo. Se o SUS não existir, não existe impulso. E isso é uma decisão ousada, porque a maioria das pessoas que trabalham em saúde não vai por aí, né? Eles vão mais para o setor privado. São mais fáceis, basicamente. Que legal, eu adorei a analogia do mosquito, da picada do mosquito. Acho que é super verdade, assim. Acho que quando a gente entra nesse mundo, a gente vai se apaixonando cada vez mais, vai se envolvendo cada vez mais e fazer a diferença, assim, cada vez mais também. Inclusive, isso que você comentou em relação a que só 10% do que você faz realmente dá certo, que você tenta e não dá certo e tudo mais, me lembrou até pesquisa científica, inclusive, porque é muito assim também. Então, acho que tudo que a gente busca, assim, fazer grandes mudanças, né, grandes pesquisas, vai muito por esse caminho, assim. Às vezes, na pesquisa, a gente tá com uma hipótese e acaba vendo que era o oposto disso, e aí a gente se desespera e fala assim, ai, meu Deus, e agora? Então, assim, só 10% do que a gente faz realmente é o que impacta, mas quando impacta muito, né? E isso é incrível, assim. Isso é incrível. É algo incrível da Impulso e do sonho de vocês de realmente ajudar o sistema público de saúde. E, Bel, em uma das entrevistas, em uma das suas entrevistas aqui antes de vir para esse podcast, você mencionou que confundou a Impulso como uma ONG, exatamente assim, como uma ONG para lidar com problemas que o setor privado não podia resolver sozinho. Acho que o João até falou um pouquinho sobre isso, sobre como a Impulso é diferente por estar associada ao governo, né? Mas será que você consegue expandir um pouquinho a importância do terceiro setor nesse contexto? Assim, como ele complementa as iniciativas públicas e privadas da área de saúde, assim? Claro. Eu fico feliz com essa pergunta, porque esse é um dos meus assuntos preferidos. Eu sou uma super entusiasta da filantropia. Inclusive, quando a gente decidiu fundar a Impulso, a gente decidiu que a gente queria fundar uma ONG para apoiar governos. E ao longo do tempo a gente foi afunilando, sendo picado pelo mosquitinho da saúde pública e trabalhando com os temas que a gente trabalha hoje. Mas o sonho inicial partiu dessa visão de que a filantropia é uma alavanca muito importante para ter impacto, e eu acredito muito nisso pelos pontos que eu falei, né, da capacidade da gente ter inovação, conseguir justamente o que você falou, testar, às vezes não dá certo, mas ali os 10% que vai dar certo vai ter um impacto enorme, e entender que o governo é muito engessado para alguns problemas. Então, no campo que a gente trabalha, né, que a gente está falando de inovação, uso de dados, tecnologia, nem sempre o governo vai conseguir ter as melhores pessoas ou trabalhar com agilidade para desenvolver produtos que a gente consegue fazer, e isso não diz respeito à capacidade das pessoas que estão no governo, mas é natural que o governo seja mais engessado, que tenha mais burocracia, que tenha mais processos e que não tenha esse olhar que a gente busca ter. E, por outro lado, o setor privado, principalmente no campo da saúde, é muito claro, né? Os incentivos são muito diferentes, o público que o setor privado alcança é completamente diferente do público que está no SUS, então não existe um mundo em que a saúde do Brasil vai ser resolvida pelo setor privado, e aqui também sem demonizar nenhum desses
três entes, todos são muito importantes na minha visão. Acho que tem problemas que o setor privado vai resolver bem, problemas que só o governo vai resolver, mas tem um lugar especial para a filantropia. E uma das coisas também que motivou a gente a fundar a Impulso é achar que ainda existem poucas ONGs, poucos projetos, inclusive poucos recursos até no terceiro setor no Brasil. Então, me empolga também saber que a gente está construindo uma organização de excelência, trazendo pessoas muito boas para trabalhar nesses problemas, conseguindo direcionar recursos para os produtos que a gente tem, que a gente consegue provar, né, que tem impacto, que está ali mudando a vida das pessoas. Essa é uma motivação também muito forte, né, da gente construir um terceiro setor maior, mais profissional, mais intelectual dentro do Brasil. Eu acho que isso está começando, fico muito feliz de fazer parte, mas ainda tem muito trabalho para a gente fazer. Muito legal. Gente, será que eu posso fazer uma pergunta um pouco ousada, assim, que veio na minha cabeça? Claro. Vocês pensam em, assim, de alguma forma, a gente tem vários temas de saúde pública no mundo, o SUS é um dos maiores, com toda certeza. Mas vocês pensam de alguma forma, assim, internacionalizar a Impulso? Vocês sonham em atingir outros países, alguma coisa assim? É uma curiosidade minha mesmo, algo que veio e... Que lá, João? Posso comentar. Ela é ousada, mas a gente ouve essa pergunta literalmente toda vez que a gente encontra algum doador gringo, alguma organização internacional lateral. Porque é isso, né? Para nós aqui, nós três brasileiros e tudo, o Brasil é o que importa para a gente, mas para o resto do mundo, a curiosidade é que legal isso daí, dá para funcionar em outros lugares. Acho que a primeira coisa para dizer aqui é muito difícil disso acontecer na prática por causa do mérito do SUS. Assim, o que a gente construiu em termos de sistema de saúde não tem paralelo no mundo. É o maior sistema universal gratuito de saúde que existe. A parte de dados, que é fundamental para o nosso trabalho, também não tem precedente, não só porque é grande, mas é muito digital. E que a gente tem diferentes percepções sobre isso, porque em alguns níveis do SUS, principalmente hospitais e por aí vai, é um pouco menos verdade isso, mas na parte de prevenção em saúde, atenção primária, o SUS tem também a maior base de dados de saúde do mundo, e é difícil de ser replicado, ou seja, a Impulso funcionar em outros países é difícil se o SUS não existir em outros países, né? E isso é um trabalho de décadas. Claro que a experiência do Brasil deveria fazer em outros países que têm esse interesse conseguir fazer isso mais rápido, mas acho que é um motivo de orgulho muito grande para a gente e sempre relembrar assim, o valor que o SUS tem, e isso torna difícil. Eu acho que o caminho que o SUS trilhou nas últimas décadas é o caminho natural para todos os países, pobres, ricos, inclusive, que é focar mais em atenção primária, olhar mais para a prevenção, fazer um sistema universal, um sistema em que você não precisa pagar para ter o direito à saúde, e eu fico otimista de ver, e também a parte de saúde digital, né, isso só por uma questão de tendências tecnológicas, é natural que daqui a 20, daqui a 30 anos, eu chutaria que a maior parte dos países do mundo vai ter um sistema de saúde, no mínimo, tão digitalizado quanto é a atenção primária brasileira hoje. Nesse cenário, as condições vão estar postas para você imaginar uma Impulso Gov atuando em outros países. Nesse momento, eu acho que é mais difícil e mais importante, assim, a nossa missão, ela está muito aqui no Brasil, a gente está muito longe dos objetivos que a gente se colocou para o próprio Brasil, a começar por garantir que a gente tenha impacto no nível nacional, né? Então, todo o território brasileiro, que não é onde a gente está ainda. Então, não é uma prioridade, mas eu acredito que é uma inspiração, não só a Impulso, mas principalmente o SUS, é uma inspiração importante para outros países que estão querendo aí saber como fazer mais com os mesmos recursos em saúde, no contexto, né, de população envelhecendo em muitos lugares e doenças cada vez mais desafiadoras surgindo, e um compromisso dos países em atender a população. Legal, legal. E antes da gente ir para perguntas mais gerais, assim, vou fazer uma mais específica. João, você comentou, inclusive, que o SUS tem o maior rede de dados, né, em relação à saúde pública e tudo mais, e isso ajuda muito a alavancar a Impulso, já que vocês utilizam esses dados para ajudarem principalmente na atenção primária, né? Então, esses dados do SUS, realmente, às vezes, eles não são utilizados de uma forma muito estratégica, né? Então, quais são os principais desafios, assim, que você encontrou na fundação da Impulso para a implementação eficaz do Big Data no SUS? E como a Impulso vem trabalhando para superar esses desafios, assim, diariamente, em relação à análise desses dados, coleta e implementação? Boa.
Exatamente como a Bel comentou mais cedo, a gente não coleta nenhum dado, né? Na Impulso, a gente basicamente se apoia nos dados que já existem, que são muitos, e eu acho que isso é inclusive um desafio frequente, assim, de pessoas que estão querendo trabalhar com o governo, é querer reinventar a roda, querer coletar dados novos e falar, se você coletar esse dado, dá para fazer X, Y, Z. A nossa teoria é, enquanto a gente não está fazendo o máximo que dá para fazer com o que já existe, não vamos mudar as coisas, não vamos sugerir novas coletas de dados e por aí vai. Até porque o sistema de saúde está aí para atender as pessoas e não para coletar mais e mais dados, certo? A gente precisa dar um destino para eles, tornar eles acionáveis, fazer eles mudarem a vida de alguém antes de pensar que outros dados a gente gostaria. Em termos de desafio, acho que entra um pouco também no papel da filantropia, como a Bel já comentava, né? A filantropia, ela tem algumas vantagens em relação ao setor público e por isso a colaboração entre os dois é tão poderosa, né? E a principal que eu citaria é o apetite a risco, é a capacidade de arriscar, de experimentar, de fazer protótipos, de testar ideias em uma escala mais contida do que o governo consegue fazer, porque o governo, seja ele qual for, por definição, já estamos falando de muita gente. E isso é o que a gente busca alavancar aqui, né? Então a gente faz testes. Se tiver uma prefeitura que topa, a gente vai querer testar uma nova intervenção com eles, testar o que acontece se eu mandar uma mensagem para essa pessoa avisando que ela não fez um exame que ajuda a detectar o câncer de colo de útero e pedir para ela ir para a UBS mais próxima, para a Unidade Básica de Saúde mais próxima. Para a gente é fácil fazer essa pergunta. Se tiver um município que tope, a gente testa. No governo, e seja ele municipal ou principalmente federal, você não pode ficar testando coisas sem saber exatamente o que vai acontecer. É mais difícil de fazer isso. Então tem uma dimensão aí que simplesmente mais duro mesmo, você trabalhando numa organização, né, no setor público gigante, e você tem que ser muito mais conservadora. Aquela máxima do Vale do Silício, né, de move fast, break things, mova-se rápido, quebre as coisas. O governo tem que ser o oposto disso, né? Ele não pode fazer isso, assim, ele tem que ser muito mais conservador, ele tem que garantir que as estruturas existentes, os serviços existentes, continuem funcionando, você não pode inovar se isso coloca em risco o que já existe ali de estrutura. A filantropia tem mais condição de fazer isso, e se a gente conseguir levar para o governo depois o que a gente descobriu que funciona e também o que não funciona, fica muito, muito melhor, né? Então eu entendo como um desafio natural aí o uso de tecnologias para o governo, e não é um problema brasileiro, né? Acho que isso é muito importante falar. Tem países muito mais ricos do que o Brasil, inclusive o próprio Estados Unidos tem discussões profundas sobre a dificuldade do governo de adotar novas tecnologias, de fazer o melhor uso de dados, e eu entendo que as dificuldades disso passam por algumas questões técnicas e de velocidade, mas que a gente tem que ser muito cuidadoso em como resolvê-las, porque a gente não quer também que o governo saia fazendo muitas loucuras com o dinheiro público, com a vida das pessoas, né? Então é necessário ser mais conservador, né? Sim, verdade. Ótima consideração, inclusive. Muito legal esse pensamento. E agora falando um pouco mais da Impulso, uma pergunta mais direcionada a Impulso. O Impulso Previne é uma das iniciativas de destaque da Impulso Gov, focada em apoiar a gestão da atenção primária, né, de saúde nos municípios. Então, contem um pouquinho mais sobre o funcionamento incrível da Impulso Previne, assim, dessa plataforma mesmo. Quais foram os principais desafios na implementação dessa plataforma? Quais são os resultados que vocês já estão conseguindo observar na organização dela e na implementação da Impulso? Posso puxar aqui. Então, o Impulso Previne, o nosso principal produto hoje é uma solução digital que é oferecida de forma gratuita para profissionais de saúde. Hoje a gente tem parceria com mais de 200 municípios em todo o Brasil que utilizam essa plataforma. Incrível. Sim, muito legal, né? E pelo Brasil inteiro também, isso é legal de falar. A gente atua de forma remota, então a gente consegue chegar em todas as regiões. E o que o Impulso Previne faz é centralizar informações para apoiar a gestão das equipes de saúde que estão na ponta. Então, mostrar de forma intuitiva para os profissionais de saúde quem são os diabéticos e hipertensos que precisam de um atendimento, quem são as mulheres gestantes que precisam fazer pré-natal, ou as mulheres que precisam fazer o exame do citopatológico, e dessa forma a gente consegue apoiar os profissionais, as equipes de saúde a fazerem uma melhor busca ativa. E a gente, dentro da Impulso, tem um trabalho bem rigoroso de avaliar nosso impacto e entender o quanto que as nossas ferramentas estão, de fato, melhorando
o dia a dia das equipes e também aumentando os números de atendimentos. E a gente tem alguns dados bem promissores e que nos animam muito em relação ao uso dessa ferramenta. Então, mais de 1.500 mulheres já realizaram mais de 6 consultas de pré-natal por causa do Impulso Previne. Mais de 65 mil pessoas fizeram acompanhamento de hipertensão também por causa do Impulso Previne. E esse tipo de resultado é justamente o que motiva a gente a continuar desenvolvendo esses produtos, melhorando esses produtos no dia a dia para a gente conseguir dar acesso à saúde para todo mundo que precisa. Mais recentemente, a gente tem usado esses mesmos dados e testado as funcionalidades de mensageria, que é WhatsApp e conversas diretas com os cidadãos, em que a gente manda informações para os próprios cidadãos sobre atendimentos que eles precisam fazer. Então, uma mulher que precisa fazer um exame de Papa Nicolau recebe uma mensagem em que ela tem essa informação, ela pode agendar de ir no UBS para realizar o exame, e a gente também já conseguiu medir aumento do número de exames por causa do envio dessas mensagens. Que legal. E, Bel, deixa eu te perguntar, como funciona assim? Vocês conseguem coletar esses dados e tudo mais, aí vocês traduzem esses dados em uma plataforma, e aí pessoas na UBS conseguem acessar essa plataforma e ter esse controle? Como funciona assim, né? Exatamente como você falou, a gente faz a parceria com o município, então é uma parceria formalizada por meio de um acordo de cooperação técnica, e o que a gente faz é conectar com a base de dados do município. Então, como a gente já falou aqui, a gente não coleta os dados, né? Os dados que a gente está usando são os dados do ESUS, que é o sistema de informação e pelo qual os municípios mandam os dados também para o Ministério da Saúde. Então, a gente conecta com essa base de dados que existe em todos os municípios do Brasil e que é padronizada, e por isso a gente consegue trabalhar numa escala tão grande quanto 200 municípios. E o que a gente faz é gerar inteligência em cima desses dados que já estão lá. E a gente disponibiliza relatórios e informações para as coordenadoras de equipe, para as coordenadoras de APS fazerem a gestão dos usuários do SUS dentro dos seus municípios. Incrível, muito legal, de verdade. E, João, agora uma pergunta um pouco mais sobre a gestão da Impulso, assim. Trabalhar diretamente com as prefeituras, com o SUS, com o governo no geral, tem grandes desafios, assim. Como vir para Brasília fazer algumas reuniões e tudo mais. E quais estratégias, assim, vocês utilizam para estabelecer algumas parcerias eficazes com gestores públicos e garantir que essas soluções envolvidas sejam adotadas e mantidas, assim, realmente aplicadas e tudo mais? Bom, essa daí é difícil, mas o maior aprendizado que a gente teve nesses últimos 6 anos aí de organização é que é muito importante conectar o que a gente está fazendo e o que a gente gostaria que o governo fizesse com problemas que o governo tem e dores que ele tem, né? Então, se o governo não achar que aquilo que você está sugerindo ajuda a vida dele, torna a vida dele mais fácil, vai ser muito difícil de fazer as coisas andarem. Então, por mais contraintuitivo que possa parecer, não é suficiente você falar, olha, se você fizer esse negócio aqui, você talvez faça 1.000 pessoas fazerem um exame que ajuda a detectar um câncer precocemente. Porque eles estão sendo bombardeados de ideias, isso precisa ser dito, assim, né? Tem muita organização de advocacy, ONGs e até empresas falando, nossa, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu tenho essa ideia, eu tenho aquela ideia. Então, não está faltando ideia. E, ao mesmo tempo, também não está faltando emergência, faltando incêndio para ser apagado quando você está na gestão pública. É como imaginar uma empresa gigantesca com milhares de funcionários, milhões, se você estiver falando no nível federal, e poucas pessoas têm a responsabilidade de lidar com os BOs que vão acontecendo aqui e ali. Então, se você não estiver ajudando eles a resolver um problema que eles acham que é verdadeiro, que existe, que vai tornar a vida deles mais fácil, a chance de você ser ignorado é muito grande. Então, você precisa direcionar dessa maneira. Por exemplo, no nosso caso, né? O SUS, ele já está tentando, ele já tem metas relacionadas a vacinar crianças, né, no Programa Nacional de Imunização. Sim. Ele já tem metas relacionadas a aumentar
o Papa Nicolau, né? Então, garantir que mais e mais mulheres adultas façam esse exame que detecta precocemente o câncer de colo de útero, se ele existir. Ele já tem metas para gerenciar pessoas com diabetes, pessoas com hipertensão. Então, não é por acaso que são essas linhas que a gente trabalha. A gente escolheu focar o Impulso Previne, que é essa solução de produto digital que a Bel comentou, em linhas de cuidado, né, em assuntos de saúde que já são demandas urgentes dos governos, porque eles já têm metas para isso, já são cobrados para isso, já são inclusive financiados para isso, né? O governo federal condiciona uma parte do repasse federal para o município a atingir essas metas, então eles já estão pensando nisso todos os dias. Quando a gente chega e fala, ó, a gente tem uma solução para esse problema que você já está pensando, é muito diferente de falar, resolve esse outro problema aqui, por que você não olha para esse outro tipo de condição de saúde, por que você não faz A, não faz B? Então, esse é um aprendizado, às vezes é um pouco angustiante também, porque você tem uma ideia muito boa que você acha que o governo devia fazer e você fica tentando convencer e eles não vão fazer se eles não acharem que resolvem um problema deles. E acho que esse pragmatismo é muito importante, assim, de reconhecer que é assim a vida como ela é e como é que se garante que você faz algumas poucas coisas muito bem, ao invés de tentar abraçar o mundo e possivelmente não conseguir tirar nada mais concreto do papel, porque a gestão pública é difícil mesmo e precisa escolher prioridades. Então, acho que isso é o mais importante, conectar com a dor de alguém que está lá dentro do governo, idealmente várias pessoas que já querem resolver aquele problema, né? Você chega com a solução e não com mais um problema para ele. E, João, você tem algum exemplo, assim, de alguma conversa que foi bem desafiadora ou alguma experiência, assim, que você teve nesse contato, assim, que te marcou? Acho que não faltam exemplos, me falta talvez a disposição de ser muito específico com conversas diretas, porque é isso também, a gente são parceiros que são de longa data, né? A gestão pública, você está querendo trabalhar com a prefeitura por anos, não por meses, o Ministério da Saúde nem se fala, então acho que desafios que existem são talvez esse exemplo que eu dei, assim, muitas vezes a gente tem uma ideia que a gente acha que seria incrível se acontecesse, mas quando você está na conversa ali, você vê que não vai acontecer, não é uma coisa que está sendo prioridade no governo naquele momento. Uma coisa que eu acho que vale trazer, já me perguntaram isso várias vezes, não é exatamente a sua pergunta, mas não sei se estava por trás, que é casos de corrupção, de conflitos de interesse, de basicamente propostas recentes vindo do governo. Eu nunca vi isso acontecer no nosso trabalho na Impulso e nunca ninguém da Impulso me trouxe nada do tipo acontecendo também. Eu não acho que isso significa que não existe corrupção no setor público brasileiro. Eu sei que existe, a gente só precisa ler jornal para saber que existe, mas uma coisa que me parece que acontece com bastante consistência é o seguinte, a gente se apresenta de uma forma muito clara, a gente fala, olha, a gente é uma organização sem fins lucrativos, a gente é suprapartidário, a gente está aqui porque a gente quer melhorar esse indicadores do SUS, a gente quer salvar vidas, e é isso que a gente está aqui para fazer, a gente já trabalha com esse tanto de municípios, a gente trabalha com o Conasens, trabalha com o Ministério da Saúde, esse é o nosso objetivo. Quando você começa a conversa assim, sendo bem claro, você já se posiciona do lado de a gente está aqui para trabalhar, a gente está aqui para entregar resultados da população. A gente não está aqui para outras coisas. Então, a minha impressão, a minha teoria é de que as pessoas que não estão bem intencionadas nem chegam a você. Elas nem vão participar da reunião. Se por acaso caíram de paraquedas na reunião, não vão abrir a boca, não vão se envolver muito, porque elas sabem que não é por ali que elas vão conseguir tirar vantagem, que elas vão encontrar parceiros para o crime aí, digamos assim, no sentido bem literal, e com isso a gente fica muito protegido de situações delicadas. Claro que é tão simples, né? Se isso aparece, é tão simples quanto falar isso não faz parte de como a gente trabalha, fim de papo, mas a gente nem precisa fazer isso. Realmente não é algo que ocorre. Então, isso me deixa feliz também, de ver que pelo menos existe uma autoconsciência de quem são os parceiros sérios e quem não são dentro dessa órbita aí que fica em torno do setor público. Né? Legal, que bom que vocês nunca tiveram, né, que lidar com algo assim. Isso mostra muito também o caráter da Impulso, né? Como você mesmo falou, as pessoas nem chegam, então isso mostra o quanto a Impulso é uma organização séria e realmente quer ajudar a saúde pública brasileira. E, Bel, olhando para o futuro, agora a gente vai olhar um pouquinho para o futuro. Olhando para o futuro da atenção primária no Brasil, como é que vocês enxergam o papel da tecnologia e dos dados na transformação e na melhoria contínua do SUS? A gente já vem vendo algumas melhoras, já tem resultados incríveis da Impulso, mas essa melhoria contínua um pouco mais a longo prazo, assim. Quais são algumas inovações que você acredita que vão ser fundamentais, assim, nos próximos anos? Desde o desenvolvimento tecnológico até políticas públicas também, que precisam ser implementadas.
Legal. A gente vê muito espaço para o uso de tecnologia, principalmente na atenção primária, né, que é o nosso foco Sim. de atuação, e onde eu acredito que existe um potencial muito grande é para a gente conseguir fazer bem o feijão com arroz dentro da atenção primária. Então, a gente, de fato, conseguir chegar nas pessoas que precisam, garantir que essas pessoas estão fazendo exames. Isso porque a gente tem resultados muito alarmantes no Brasil. Por exemplo, a gente tem 7 mil mulheres que morrem todo ano de câncer de colo de útero, que é um câncer totalmente evitável. E onde que a gente vê o papel da tecnologia nesse problema específico? Como os casos que eu comentei, né, do uso do Impulso Previne para ir atrás, fazer busca ativa de mulheres que precisam fazer o exame de Papa Nicolau, ou o envio de comunicação e o WhatsApp também para essas mulheres realizarem esses exames. Eu acho que esse tipo de intervenção tem um impacto muito grande e a gente consegue garantir uma resolutividade de fato muito maior na atenção primária, e a gente não está falando de tecnologias super disruptivas, de modelos mega complexos. A gente está falando de usar os dados que tem, analisar bem esses dados, garantir uma boa comunicação com o cidadão, fazer isso de forma eficiente. Eu acho que isso já tem um impacto enorme na vida das pessoas, tanto em termos de resolutividade, mas também uso do tempo das pessoas, né? As pessoas vão várias vezes nas UBSs para marcar exames, aí tem que voltar e remarca, e a gente não precisaria mais disso, né? A gente consegue se comunicar de forma muito mais eficiente, a gente consegue fazer agendamento, a gente consegue saber quem são as pessoas que precisam de um cuidado mais especial. Então, essa é uma frente que a gente enxerga muito potencial para a nossa atuação e com um impacto muito grande na saúde e na vida das pessoas. Legal. E assim, realmente, acho que hoje em dia que a gente tá na era da tecnologia, a gente escuta muito falar sobre coisas ruins, assim, né? Então, o aumento dos níveis de problemas de saúde mental, tudo mais, são coisas que a gente tem que discutir mesmo, assim. São coisas muito graves, muito sérias, que a gente tem que discutir cada vez mais. Mas uma coisa também que a gente tem que pensar é como a gente pode usar a tecnologia a nosso favor, né? Inclusive, a melhorar o sistema público de saúde brasileiro, que é algo tão grande, assim, é um sonho muito grande, mas pode ser alcançado com a tecnologia. Isso é incrível. Com certeza. E agora, trazendo outro assunto à tona, uma das últimas perguntas aqui da nossa conversa de hoje. O Juventude pelo SUS também trabalha em outra frente, inclusive, que é na escrita de policy reports, relatórios de políticas públicas, em que a gente avalia algumas políticas públicas e tudo mais. E um dos nossos objetivos, inclusive, é tentar deixar eles um pouco mais de acordo com o que as pessoas estão buscando. Então, o que as pessoas estão precisando? E eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque a gente consegue ter essas respostas justamente conversando com profissionais que estão trabalhando no SUS, trabalhando na linha de frente. E a Impulso já fez algumas também pesquisas de campo, né, para entender um pouco mais o que a atenção primária estava precisando. Então, com esse constante contato com os dados, trabalhadores na linha de frente do SUS, vocês já tiveram contatos com histórias incríveis e, assim, surpreendentes, né? Para entender um pouco mais sobre essa atenção primária. E, João, em meio a pesquisas de campo, quais foram os maiores aprendizados que você teve, não só sobre a saúde pública em geral, mas também sobre as pessoas que estão na linha de frente, assim, lutando cada dia mais para transformar, de certa forma, o sistema público de saúde, mesmo que seja um pouquinho, com um atendimento um pouco mais cuidadoso, ou os agentes comunitários de saúde que vão de porta em porta para as pessoas fazerem os exames preventivos, por exemplo. Boa. Uma coisa que chama muita atenção, assim, eu acho que é legal para qualquer pessoa do Brasil que tiver a oportunidade fazer esse tipo de visita, assim, acompanhar em qualquer cidade que seja, né, porque isso existe em todas as cidades brasileiras, acompanhar uma visita domiciliar de um agente comunitário de saúde, de uma enfermeira, para ficar nesse exemplo que você deu. É muito impressionante ver o quanto essas pessoas se importam com a população que mora ali. Inclusive, elas moram ali também, né? Os profissionais de saúde na atenção primária têm essa lógica territorial, então muitas vezes eles estão visitando o vizinho, a vizinha deles, só que eles são enfermeiras, só que eles são agentes comunitários, eles estão ali com o chapéu do SUS, mas essa conexão territorial é impressionante. Eles andam na rua
dando oi para todo mundo pelo nome, sabem exatamente onde eles estão, onde mora cada pessoa, onde tem gestante, onde tem pessoa com diabetes, onde Muito legal. acamado. É emocionante de ver isso quando você faz a sombra, que a gente chama, né? Que é passar um dia acompanhando um desses profissionais. Essa é a parte que eu mais gosto do trabalho, sinceramente, é fazer essas viagens e poder estar acompanhando isso. Não me canso, já fiz dezenas, mas cada vez que eu faço, eu falo, nossa, eu tenho que fazer mais. E o que eu acho que é legal de pensar, assim, quando você fala de o que está precisando, né? O que está faltando, o que a gente gostaria de fazer em termos de mudanças de política. Eu acho que um exemplo muito bacana, que a gente não comentou ainda em profundidade, é justamente isso de saúde mental no SUS. Então, a gente percebe, falando com esses profissionais, enfermeiros, agentes comunitários, que por mais que eles estejam fazendo um esforço descomunal e sendo muito empáticos mesmo com os pacientes que eles atendem, falta muito ainda para o SUS dar o ferramental de saúde mental para a ponta. O que eu quero dizer com isso uma enfermeira, típica enfermeira da atenção primária no SUS, geralmente se diz muito preparada para lidar com um pré-natal, para lidar com um paciente crônico, para lidar com um caso em que precisa de uma vacinação. Tudo isso é zona de conforto já para esses profissionais, graças ao excelente aparato que o SUS tem. Quando você fala, o que acontece se a pessoa parece estar com talvez sintomas de depressão ou algo que lembra isso, o que você faz? Esses profissionais falam, eu não sei o que fazer nesses casos, eu tenho muita dificuldade, eu não tenho treinamento para isso, e geralmente eu encaminho eles para outro profissional, tipo um psicólogo ou um psiquiatra. Na prática, infelizmente, isso na verdade é uma ficção, porque você está encaminhando essa pessoa para uma fila de atendimento que às vezes dura 1 ano, 2 anos, 3 anos para você ter o primeiro atendimento. Por quê? Porque a gente tem muito mais pessoas com transtornos de saúde mental, ou sintomas pelo menos, do que a gente tem profissionais especialistas. Isso é verdade no mundo inteiro, não é só no Brasil. E a gente precisa garantir que esses profissionais da ponta, que não são especialistas em saúde mental, se tornem minimamente instrumentalizados para saber como acolher esses casos, saber separar o que é um caso leve, o que é um caso moderado, o que é um caso grave, que a gente chama da triagem, porque eles não se sentem preparados para fazer isso hoje. Então, essa é a principal agonia que eles trazem, tanto nessas visitas qualitativas, quando a gente vai presencialmente a campo, quanto em pesquisas quantitativas, né? Então, a gente recentemente fez uma pesquisa perguntando para esses profissionais o que eles gostariam de ver em termos de indicadores de saúde, o que eles gostariam que o Ministério estabelecesse como prioridade para a atenção primária, para a prevenção no Brasil. E o terceiro item mais citado foi saúde mental. Todos os outros itens citados, inclusive os 2 primeiros, são indicadores que já existem. Então, eles já estão acontecendo, então era muito mais um reforço de que aquilo era importante. Cuidado com a gestação, por exemplo, com gestantes. Mas saúde mental é um item que não existe nenhum indicador para isso na política nacional de atenção primária, e é um problema muito grande, muito crescente, cada vez mais visível. Então, o SUS ainda precisa amadurecer muito como lidar com isso, em especial na atenção primária. Então, isso chama muita atenção quando a gente vai a campo. Assim, mesmo que a gente não pergunte, esse assunto surge. Eles perguntam com muito entusiasmo, assim, vocês têm alguma solução para isso? E a gente tem uma formação, né, para justamente esses profissionais se sentirem mais preparados. E a gente trabalha hoje com 2 cidades em estágio maduro, estamos explorando mais algumas agora, mas todas as cidades que a gente visita falam que eles gostariam muito de ter esse tipo de qualificação e formação para ser capaz de lidar com essa demanda em todos os cantos do Brasil. Então é algo realmente bastante urgente e já fica a sugestão de policy para vocês. Sim, Esses dias, inclusive, eu estava lendo um livro em que o autor fez uma comparação muito interessante, assim. Porque ele falou que cada século a gente tem algum problema em relação à medicina, em relação à saúde, que a gente tem que lidar. Então, assim, bem antigamente, o maior problema de saúde que as pessoas tinham era exatamente isso, porque as pessoas eram nômades, então não tinham que plantar, então a higiene também não era tão boa e tudo mais, e esse era o maior problema de saúde. E aí depois a gente começou a ter esse problema com vírus, bactérias, em que a medicina ainda não sabia o que era exatamente, várias epidemias grandes. E aí esse autor, ele chega e aí ele compara com o século atual e ele fala que agora a gente está vivendo uma fase de saúde mental. Então, o nosso século é exatamente essa epidemia mais neurológica, assim. Ele fala exatamente assim. O que é muito interessante, porque é realmente muito urgente, né? E é algo que a medicina está se desenvolvendo cada vez mais, que a gente precisa de formações, de treinamentos. E, João, inclusive, agora que você citou, vou fazer essa perguntinha. É algo muito urgente, realmente, a gente conseguir melhorar o acesso a tratamento de saúde mental, a soluções para a saúde mental. E como vem sendo essa formação, assim, da Impulso? É um projeto que está crescendo e tudo mais. Como vem sendo essa construção, assim?
Boa. Então, o cenário, ele, por um lado, gera desespero, né? Igual você falou, assim, um século em que esse problema parece muito urgente, às vezes talvez grande demais para a gente conseguir resolver. Mas quando a gente começou a olhar para isso com mais cuidado e mais análise, a gente também ficou muito esperançoso, porque o que a gente descobriu é que tem uma série de intervenções muito já bem estudadas, com resultados muito claros, que selecionam pessoas que podem ser até leigas, tá? Elas nem precisam ser profissionais de saúde. Graças a Deus, no Brasil, a gente já tem bastante gente na atenção primária que é profissional de saúde muito, muito qualificados, mas nem precisaria ser. Você consegue fazer pessoas leigas passarem por períodos formativos curtos. A gente está falando aqui de 1, 2 semanas, se tiver uma intensidade boa ali, e mais alguns meses de supervisão, 1 vez por semana, por exemplo, e fazer essa pessoa se tornar apta a lidar com ferramentas de, por exemplo, de triagem, como eu comentei, de saber o que é sintomas moderados, sintomas leves, sintomas graves de depressão, por exemplo, de ansiedade, e também, mais importante até, de ser capaz de acolher essas pessoas no caso de elas serem sintomas leves, em alguns casos sintomas moderados. Por que isso é muito poderoso? Porque hoje a gente não separa o leve do moderado do grave, encaminha todo mundo para o psiquiatra, que, como eu falei, é uma ilusão, na verdade, né? Você não está encaminhando essa pessoa para o atendimento, você está encaminhando para uma fila que vai demorar tanto para andar que a situação dela vai ter mudado completamente, possivelmente para pior, pela falta de atendimento. O que a gente consegue fazer, então, nesse projeto na Impulso é justamente selecionar profissionais de saúde de um município que a gente tenha parceria para passar por essa formação. Então, a ideia aqui não é substituir profissionais especialistas, substituir um psiquiatra, porque isso não é nem possível de fazer nesse tempo, mas é garantir que você faça uma triagem muito melhor, evita que entre na fila pessoas que não precisavam estar naquela fila e consiga acolher aí as pessoas que estão com sintomas mais leves e que podem ser geridos por alguém que passa por uma formação mais rápida, aí, né? Não uma graduação, não um curso de especialização. Então isso é algo que a gente, até conectando com a pergunta anterior, né? Algo que a gente está fazendo hoje em pequena escala, na Impulso, testando, medindo o resultado, com uma visão de que isso deveria acontecer no Brasil inteiro, no mundo inteiro um dia, mas certamente no Brasil inteiro. E o SUS tem toda a condição de fazer isso, né? A gente já tem toda uma estrutura para capacitar profissionais para várias coisas. A gente só precisa garantir que a gente entre no problema do século aí de saúde, que é a saúde mental, como você trouxe. É incrível, de verdade, assim. Realmente a saúde mental é algo que a gente precisa estudar cada vez mais, desenvolver cada vez mais, e formações assim são muito importantes, né, pra gente conseguir melhorar o atendimento. E agora a gente tá chegando ao fim do nosso podcast. E, Isabel, eu queria perguntar se você tem alguma mensagem para deixar aqui, tanto para os jovens que estão assistindo a gente, quanto às vezes até mesmo para jovens que estão iniciando alguns projetos, assim, que também querem revolucionar alguma área do Brasil. Você tem alguma mensagem, algo do coração, assim, que venha, que você pensa quando você era jovem, assim, que você gostaria de ter ouvido? Legal. Eu fiquei curiosa para saber se o livro é Sociedade do Cansaço. Sim, esse mesmo. Sim, é ótimo, né? Um pouco denso, mas essa reflexão é bem interessante também. O diagnóstico de onde vem esses problemas de saúde mental, mas com certeza tem muito que a gente, como sociedade, precisa evoluir dentro do SUS, se preparar para acolher esse desafio. Bom, a gente falou de bastante coisa. Eu acho que uma mensagem legal para quem é jovem, para quem está pensando sobre ter impacto e que a gente tenta ter bastante esse olhar, né? Impulso é combinar o idealismo que a gente tem, né? Que motiva a gente, querer mudar o mundo. Isso é muito importante, porque realmente tem muitos problemas, muitas injustiças, muitos desafios como saúde mental para o futuro para serem resolvidos, com um pragmatismo que a gente também tem de pensar qual é o problema que você está resolvendo, medir se isso de fato tem um impacto, e eu acho que isso é um desafio constante para quem trabalha no terceiro setor, para quem trabalha com impacto, e principalmente para jovens que chegam com muita vontade, às vezes se decepcionam muito rápido. Então, lembrar que vocês têm uma vida inteira para ter impacto, de novo, que tem muitos desafios, que é super importante se qualificar, se desenvolver ao longo desse processo, né? Tem essas frustrações, a gente falou sobre os 90% e os 10%, mas os 90% não são experiências que você vai jogar no lixo, são aprendizados e fortalezas que a gente vai construindo sempre para tentar aí chegar nos 10% do máximo de impacto que a gente pode ter. Então, buscar essa resiliência e esse otimismo que é super importante para
trabalhar com impacto e para tentar mudar o mundo. Sim. E, João, você tem alguma coisa para dizer, assim, em relação a toda a sua experiência? Eu queria só agradecer novamente pelo convite. Eu acho que iniciativas como essa, que não só falando aqui de nós nesse episódio especificamente, né, mas dá luz aos personagens que fazem o SUS acontecer, em especial os profissionais na ponta, que estão, como a gente comentou, né, no dia a dia lidando com infinitos desafios, mesmo assim fazendo o sistema funcionar de uma forma surpreendentemente boa pelo tanto de recursos que ele tem, que não é muito, é muito inspirador, e eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, mais vai ajudar a gente a valorizar o SUS e também a inspirar pessoas a saberem que tem muita coisa dando certo e que vale a pena dedicar aí sua carreira, dedicar seu esforço a fazer mais coisas ainda darem certo no Brasil e ao redor do mundo aí. Então espero que sirva para motivar quem está em dúvida a decidir que sim, vale a pena fazer essas coisas meio malucas aí, mas que tem um retorno incrível e até em termos de satisfação pessoal, assim, né? Acho que não é todo mundo que pode falar que está trabalhando com uma coisa que realmente gosta, que acredita e que tem muito orgulho de trabalhar. A gente tem esse privilégio e eu tenho certeza que muita gente pode ter essa oportunidade também, seguindo aí os sonhos de cada um. Então, muito obrigada, João e Isabel, por essa conversa, pela disponibilidade de vocês. De verdade, assim, foi muito enriquecedor ter essa conversa. E muito obrigada a todos que assistiram esse episódio. Nós também sigam a gente no Instagram, @juventudepelosus. E muito obrigada por terem assistido.